Olá, olá, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. Será que nós podemos festejar o Natal? Podemos ter uma árvore de Natal em casa ou na igreja? Algumas pessoas até questionam também, relacionados com esta época, se podemos adorar ou não a Jesus. O que é que tu achas sobre esse assunto? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Bom, para começo de conversa, o cristão pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Mas, ok, vamos lá. O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Mas antes disso, coloca o like. Se não és inscrito, inscreve-te no canal. Nós temos o objetivo de chegar a mais pessoas. A tua inscrição é muito importante. Quero avisar de uma forma clara que não é o objetivo atingirmos pessoas, a pessoa A, B ou C, mas atingir ideias que realmente merecem ser expostas como ridículas. É apenas esse o nosso objetivo, ok? E então nós vamos começar com uma parábola. Esta parábola é a parábola do idiota, do teimoso e do fanático, ok? Um dia, o idiota, o teimoso e o fanático juntaram-se para fazer leis quanto ao uso inapropriado dos dias. Obviamente, o primeiro a opinar foi o idiota. Então, ele virou-se para os seus companheiros e disse: a partir de hoje, ninguém mais festeja seus aniversários no dia X, porque o Hitler matou um maior número de judeus nesse dia. O fanático logo respondeu: é isso mesmo, morte aos nazistas e aos polacos e aos alemães, e de pronto abraçou o projeto. O teimoso, acabado de entrar nestas lides no clube dos três da vida airada, inconsciente como sempre de que não vale a pena teimar com idiotas e com fanáticos, cansado de ser acusado de teimosia e depois de ter teimado as 25 horas, entre aspas, daquele dia, preferiu abster-se. Ficou votado por maioria o decreto, mas não por unanimidade. Chegou então a vez do fanático, que legislou da seguinte forma: ok, vamos não só retirar esse dia como todos os outros dias de feriados do calendário. Devemos ser ou tudo ou nada. Afinal de contas, Camões não é Deus, Portugal não é Deus, a República não é Deus, o 25 de Abril e a Liberdade não são deuses, os trabalhadores não são deuses e, portanto, vamos abolir todos os feriados. O idiota logo respondeu: não, isso não pode ser. Mas por que não, ó idiota? Respondeu o fanático. O idiota logo respondeu, enquanto ria o tempo todo: simples, já tenho compromissos idiotas com alguns amigos idiotas nesses dias para festas idiotas. Aliás, por sinal, esses são os únicos dias que eu tenho agendado, como qualquer bom idiota que se preza, e não concordou com a proposta do fanático. O teimoso também não tinha lá muito concordado com os argumentos do fanático, até porque, como um bom teimoso, era difícil concordar com o que quer que seja. Entretanto, pelo tanto em comum que o teimoso tinha e tem com o fanático, que aliás foram quem o havia convidado para esta tríplice idiótico-fanático-teimosa aliança, e depois de passar mais umas semanas a procurar convencer o idiota de que os seus argumentos idiotas estavam errados e que deviam seguir o conselho do fanático, cortando logo o mal pela raiz, é claro que o preguiçoso que estava ali de passagem e até pensava se unir ao clube dos três da vida airada, logo desistiu de formar aliança com estes três. Porquê? Porque percebeu que ia ter muito trabalho. Foi então a vez do teimoso apresentar a sua lei. A partir de hoje não vamos concordar com nenhuma lei a não ser com aquelas que apenas nós próprios fizermos. O idiota logo desata as gargalhadas desconexas próprias de idiotas e exclama: que ótima ideia! Nunca vi uma ideia tão genialmente idiota! O fanático achou a ideia tão radicalmente diferente que a considera simplesmente o máximo. Na hora da votação, quando todos pensavam que finalmente tinham alcançado a unanimidade, a decisão histórica aconteceu. 3 votos a favor. Atingiram finalmente a unanimidade. Resolveram então festejar durante umas 2 horas e aquela amizade parecia ser uma amizade eterna, até que o teimoso se lembrou que tinha aceitado a sua ideia tão prontamente e sem dúvida que decidiu voltar atrás e discordar da sua própria ideia, que autodenominou de idiota. Ora, o idiota, ao ouvir isso, logo se ofendeu e, de uma forma idiota, como lhe é natural, zangado, decide morder a orelha do teimoso. O teimoso, mesmo com a orelha mordida, continua a insistir tanto na ideia, mesmo sem saber qual era a ideia e porquê ele tinha aquela ideia, que acaba por acusar o idiota de fanático por lhe ter mordido a orelha. O fanático, quando ouviu esta comparação com ele próprio, ofendido com a situação, toma então uma decisão radical. Quanto a mim, as coisas não devem ser feitas pelas metades e, raivoso, decide não apenas morder a orelha do teimoso e do idiota, mas cortar radicalmente as 4 orelhas dos dois. Entretanto, mesmo assim, já com a ferida curada, na sua teimosia, o teimoso insiste que antes de irem para o hospital o assunto terá de ser resolvido. Acusou então o fanático de fazer as coisas pelas metades, pois só havia cortado 4 das 6 orelhas do grupo.
Perante a insistência do teimoso, o fanático, sempre coerente consigo próprio, vendo que não fora suficientemente radical, decide cortar as suas próprias orelhas até aos tímpanos, como fez com as outras, e lá vão agora o cocó, ranhete e facada, os três da vida airada, vagueando pelo mundo sem escutar quase nada nem ninguém, como aliás sempre haviam feito quando tinham as suas orelhas. Percebendo que não recebiam nenhuma atenção no mundo, que os desprezava inteiramente, decidiram entrar na igreja, onde recebem toda a atenção do mundo. Foi amor à primeira vista. Olha só como esta gente é simpática e atenciosa. Os três acharam que ali era o seu lugar e se sentiram acolhidos e identificados. O fanático dizia: aqui é o meu lugar. As pessoas aqui são radicais e coerentes como eu, seguem tudo o que diz na Bíblia e, ao detalhe também, nos livros inspirados, sem pestanejar à letra e sem questionar nada. Por sua vez, o teimoso, ao participar no resumo do estudo da lição semanal na igreja e assistindo a um debate entre alguns irmãos, afirma: sim, aqui há luta, estou a sentir-me em casa. Por outro lado, o idiota, no dia do culto e adoração, junta-se a alguns irmãos na sala ao lado da pregação, onde alguns estão dividindo algumas piadas e gracejos inoportunos enquanto a pregação decorre. Até aqui, eles não se haviam entendido. Vieram para a igreja porque lá fora ninguém queria nada com eles. Aqui, neste ambiente especialmente acolhedor para os que não têm mais nada para fazer e onde ir, e relativamente pacífico, os três da vida airada, cocó, ranhete e facada, se encontram. Não conheço a total agenda deles porque não a têm. O idiota porque é idiota, o teimoso porque teima em não precisar dela, o fanático porque chegou à conclusão radical, sem bom senso e fora do contexto, de que basta a cada dia o seu mal e por isso não precisa dela. Agora os três, na igreja, percebem que nunca lhes é dada responsabilidades e que mesmo que lhes dessem, permaneceriam pouco tempo, ou se então auto-excluiriam. O idiota, porque não é confiável. O teimoso, porque bate de frente com toda a gente e a toda a hora. E o fanático, porque ninguém o aguenta. Foi assim que decidiram voltar com uma pauta em comum dentro da igreja. Mas como não tem agenda, nem cargos ao contrário de garganta, porque essa tem muita, decidiram falar sobre um dos seus temas polémicos principais. Mesmo que ninguém lhes dê responsabilidade na igreja e nem sequer os queira ouvir. E qual é esse tema? Tchan, 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 tchan! Que não devemos festejar o Natal, usar árvores de Natal na igreja, porque Jesus não nasceu nesse dia, como se pessoas minimamente instruídas, como eu e tu, não tivessem já fartos de saber que Jesus não nasceu nesse dia. Qual é o motivo por que devemos festejar o Natal? Perguntas. Eu vou-te apresentar os motivos para ti que tens bom senso, pois desse grupo de pessoas não tem esperança de que mais do que 2 em 1000 não tenham desligado já este vídeo. Mas como pretendo levar esta mensagem apenas a sábios, ou quando muito a tolos, fanáticos e teimosos que queiram mesmo mudar, o que é quase impossível, se bem que para Deus tudo é possível? Então, me acompanhe. Vamos lá juntos? Vamos juntos? Então vamos lá. Vamos começar primeiramente então com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui estamos, precisamos do Teu Espírito para guardar na mente e no coração a Tua Palavra. Neste momento, Senhor, abençoa a mim e a este homem, a esta mulher, este nosso amigo e amiga, para entendermos a mensagem que nos queres transmitir. Te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido amigo, então, se quiser me acompanhar em Mateus, o capítulo 2, do verso 10 até ao 12, mas nós vamos ler apenas um verso, nós vamos passar então a ler. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui está a falar dos magos. Houve alguns homens magos que vieram do Oriente, seguiram a estrela para poder ir ao nascimento de Jesus. Então nós temos aqui os magos que adoraram a Jesus, temos também os pastores, um pouco mais à frente no texto, que também vêm e adoram a Jesus. Então podemos adorar a Jesus? Claro que podemos adorar a Jesus. Mas ele era bebé e por isso permitiu adoração. Mas os magos eram pagãos. Ok. E os pastores eram pagãos? E os discípulos eram pagãos? Ou Jesus era criança quando os discípulos o adoraram, mais do que uma vez? E quando outras pessoas adoraram Jesus e Jesus permitiu a adoração? Então, como é que nós não podemos adorá-lo? Ok? Então, se alguém lhe bater à porta a dizer: olha, não podemos adorar a Jesus, por mais sinceras que essas pessoas queridas sejam e que eu e tu devemos orar por elas, entretanto,
está errado. Nós podemos adorar a Jesus porque em João diz que ele estava no princípio com Deus e ele era Deus e que todas as coisas foram feitas por ele, inclusivamente a lei de Deus, por exemplo. Ele criou-nos e também nos recriou na cruz com tanto amor, com tanto carinho por mim e por ti. Então podemos adorar a Jesus? Podemos adorar a Jesus porque ele é Deus conosco, Deus feito carne. Que coisa extraordinária! Que amor é esse? Que amor grandioso realmente é esse? De dar a sua própria vida por amor de mim e por amor de ti. Podemos adorá-lo? Podemos adorá-lo. Podemos adorá-lo. Sem dúvida alguma que nós o podemos adorar. Ok, mas agora alguém poderá talvez responder assim, mas podemos adorá-lo, mas não no dia 25. Ok, mas se eu te perguntar a ti se podemos adorá-lo todos os dias, tu vais dizer, isso eu concordo, todos os dias. No dia 25 não, mas todos os dias. Querido amigo, se não é no dia 25, já não é todos os dias. Então, se eu e tu poderemos adorar todos os dias, vamos adorá-lo todos os dias, incluindo no dia 25, certo? Bom, meu querido amigo, o que é que Paulo diz aqui na sua palavra? Na palavra de Deus, aliás. Paulo diz que o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, mas você não adora, ou eu não adoramos a Jesus no dia 25, por causa do Sol Invictus, por causa do ídolo ABYZ, lá do século 1800 e bolinha, ou lá do milénio não sei quanto, meu querido amigo, então esse ídolo tem poder sim na tua vida e na minha vida, porque ele tem tanto poder que até me impedem nesse dia ou em qualquer outro dia de adorar a Deus. Querido amigo, se eu e tu não formos adorar a Deus por causa dos ídolos, então, meu querido, o dia de Todos os Santos foi feito por quê? Porque não havia mais dias para os santos e para os ídolos é a mesma coisa. Não há mais dias. Então quer dizer que já todos os dias estão reservados para algum ídolo do paganismo ou do cristianismo. E se assim for, então, eu e tu estamos proibidos por esses deuses pagãos, por esses ídolos. Então esses ídolos são alguma coisa, sim senhor? Entendes a ideia? Vamos pensar, vamos ser pessoas pensantes, inteligentes, sensatos. Porque sabes, meu amigo, a Bíblia e a oração não substituem o bom senso. O bom senso tem que estar aliado à leitura da Bíblia e à nossa vida de oração. Então, é importante que nós entendamos este aspecto. Tá? Agora, em relação aos magos, o que é que eles fazem? Eles chegam ali e adoram. Eles adoram naquele dia. Agora tu podes perguntar assim, e o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, meu amigo. Os magos, quando chegaram ali, eles não foram para adorar a Jesus naquele dia. Eles não chegaram ali, senão semanas depois e talvez meses depois, porque Maria já tinha feito a purificação. E a prova disso é que, naquele momento, assim que os magos partiram, José, também sendo avisado, também saiu dali com a sua esposa para o Egito. Então isto é a prova de que Jesus e os seus pais, não é? Jesus já tinha nascido, portanto, há provavelmente semanas, mas talvez até alguns meses. Ok? Então, os magos, quando ali foram, o que é que eles foram fazer? Foram adorar no dia a Jesus, festejar o Natal no dia em que ele nasceu? Não, eles foram festejar no outro dia. E se eles puderam festejar o nascimento de Jesus, ou seja, o Natal no outro dia, eu posso e tu podes, meu amigo, minha amiga. Não te deixes escravizar por pessoas fanáticas, por pessoas que têm uma mente obcecada, fechada, e não queiras ser nem tu nem eu, que não sejamos essas pessoas. Nós não precisamos. O Senhor Jesus nos livrou e nos dá a noção de que o ídolo nada é, mas Cristo Jesus e o Pai e o Espírito Santo são tudo. Então, meu querido amigo, nós não precisamos de ir por aí. O Senhor Jesus veio aqui a esta terra, encarnou Emmanuel, Deus connosco, para dar a sua vida por mim, por ti, pelos teus familiares e pelos meus, com tanto carinho, com tanto amor. Que coisa fantástica! E por isso é que eu e tu podemos decidir adorar este Deus, podemos decidir adorá-lo e fazer Natal hoje sim, no dia 25, também, assim como em qualquer outro dia, porque os deuses deste mundo nada são. Então eu estou livre de o adorar a todos os dias, a todas as horas, a todos os minutos, a todos os segundos e a todas as horas, eu e tu e todos aqueles que têm fôlego, louvemos ao Pai, louvamos ao Filho, louvemos ao Espírito Santo, porque Ele merece. Meu querido amigo, que eu e tu possamos tomar a mesma decisão. Adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos e, porque não, adoraremos ao Senhor. Seja esta a minha e a tua decisão nesta quadra tão especial como esta em que nós estamos a viver. Ok? Então, antes de nós fazermos a última oração, eu gostaria só de dizer, querido amigo, nós realmente temos objetivos de atingir mais pessoas. A tua inscrição é importante, muito importante. E o like também, tá bom? Então, juntos podemos chegar mais longe.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te peço que sejas com este teu filho, com esta amada filha, com este querido filho a quem tu amas, com os seus familiares e com os meus. Muito obrigado porque tu és Deus conosco e vieste morrer pelos nossos pecados, vieste tornar um de nós para que assim pudesses substituir a cada um de nós, dar-nos a nós a vida a que nós não tínhamos direito e recebeste a morte, que era a minha morte, a morte deste teu filho, desta tua filha. Louvado seja o teu nome. Neste momento, que tu abençoes estes queridos e abençoes também a mim e aos nossos familiares, te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, estimada amiga, foi um prazer estar contigo. Vamos embora juntos, louvando ao Senhor. Conto com as vossas orações para que este canal cresça, para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Foi um prazer estar contigo. Tchau, tchau.